Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, todos bem, estejam aproveitando o curso. Vamos prosseguir, vamos para a quarta aula. E aí, nessa quarta aula, eu fiz algumas modificações que eu quero passar para vocês. Tá? Então, na quarta aula, a gente vai falar de fato sobre as legislações de educação. E aí, nessa legislação de educação, a gente vai trabalhar alguns tópicos, algumas leis que eu achei importante trabalhar. A gente não tem como falar de educação para o trânsito sem abordar as leis e os documentos que falam sobre educação, e claro que a gente vai abordar o que fala sobre a educação, mas voltado para a temática do trânsito, do que esses documentos de educação têm abordado e têm orientado trabalhar a educação para o trânsito, tá certo? E aí eu trago alguns documentos que a gente vai trabalhar. O primeiro documento é a LDB, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nessa aula, quem é professor vai se identificar com mais facilidade, mas, assim, de fato, eu não vou abordar a lei de educação, eu vou tentar só focar o que é, de fato, para o trânsito, tá? Porque não é um curso para a formação de professor, mas sim para o agente de trânsito. E aí eu trouxe exatamente bem focado, tá? Porque são leis, as leis são extensas, e aí eu trouxe para vocês de algo mais pontual. Então, a gente vai tratar sobre a LDB, que é o primeiro tópico. Temos também o segundo tópico, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E o terceiro ponto, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são os PCNs. E, por fim, a gente vai trazer a temática do trânsito como tema transversal. Tá bom? Então, para a gente iniciar, a gente vai abordar a LDB, que essa é uma lei, vamos dizer que é a lei que regulamenta, é a maior lei que a gente tem sobre educação. Então, essa LDB é uma lei de 1996, ela é uma lei antiga, porém é uma lei que está sempre tendo sempre algumas alterações. Então, assim, todo ano tem alterações, tá? Eu revisei, inclusive, ela antes de dar aula para vocês. Ela teve alteração novamente agora há pouco, mas nada voltado exatamente para a parte de trânsito. Então, assim, o que eu vou trazer para vocês já existe na LDB. Então, assim, eu vou trazer a LDB num formato onde a gente possa trabalhar as questões que traga direto ou indiretamente a temática sobre trânsito, tá? Sobre educação para o trânsito. Então, a gente traz ela num formato assim mais suave, a gente não vai abordar de fato toda a lei. Então, assim, eu trouxe o primeiro artigo para a gente, quem não é da educação, para entender um pouco qual é o objetivo da LDB, tá certo? Então, a gente tem o primeiro artigo da LDB, o que é que ela fala? Fala que a educação ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, assim, esse primeiro artigo é só para vocês entenderem o que é a lei, tá certo, da educação. Então, quando ele fala assim, convivência humana, movimentos sociais, culturais, eu já faço, assim, uma reflexão sobre tem de forma direta ou indiretamente uma menção a trânsito, tá certo? Então, eu achei importante esse artigo. E aí a gente vai ter o inciso 1, que esta lei, ela disciplina, de fato, a educação escolar regulamentar, ou seja, é a educação formal, é o que acontece nas instituições formais. Tá bom? Então, é como ele coloca aqui, se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá? Essas instituições próprias é tanto o ensino público como o ensino privado. E aí o segundo inciso fala que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. E aí eu frisei essa questão prática social, porque aí essa prática social, ela remete também ao nosso trabalho de agente de trânsito e também como educador de trânsito, tá certo? O segundo artigo
ele fala sobre a questão que é dever do Estado, é dever da família, trabalhar a parte de educação. Então, esse artigo ele menciona exatamente o quê? É dever tanto da família, do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, também marquei alguns nomes chaves aí no slide, dá para vocês perceberem. São palavras que traz sim uma reflexão de forma direta ou indireta com o trânsito, com a nossa função. Então, formar cidadãos, exercer cidadania. Então, tem tudo muito a ver com a proposta que a gente traz de educação para o trânsito nas escolas, tá certo? Então, a gente também tem o 4º artigo da LDB, que ele fala como é composta essa educação escolar, que fala tanto da educação básica como da educação superior. Aí, o que é essa educação básica? A educação básica, ela vai da pré-escola, que na verdade é o ensino fundamental, o ensino infantil, do ensino infantil até o ensino médio é a educação básica. Para o Código de Trânsito e também para a gente trabalhar essa parte de educação para o trânsito, a gente entende que na educação infantil a gente trabalha apenas a pré-escola. Então, tipo, a educação infantil que ela pega creche, que é de 0 a 3 anos, e a pré-escola de 4 a 5 anos, certo? Então, para o trânsito e para o Código de Trânsito, a gente tem trabalhado a pré-escola. Então, são os alunos de 4 a 5 anos, eles já são incluídos na temática de trânsito, já são incluídos, inclusive, no nosso projeto Transitando com Segurança em Olinda, certo? Então, é composta da educação básica, ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. E aí, a segunda etapa, que seria a educação superior. A gente vai abordar mais na frente essas etapas. Vamos colocar tanto da pré-escola como do ensino fundamental e ensino médio. Vamos ter a abordagem e atividades específicas para cada uma dessa etapa, tá certo? E aí a gente tem um parágrafo único que fala exatamente o que cabe ao respectivo sistema de ensino, vistas das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer um parâmetro para atendimento. Então, exatamente nesse artigo fala o seguinte, a escola precisa entender que é preciso ver o entorno, é preciso entender que vamos trabalhar a questão da região, onde a escola está inserida, onde estamos inseridos e abordar a problemática daquela localidade. Então, todos os documentos de educação, ela vai abordar isso, e isso tem um fator muito interessante para se trabalhar as campanhas de educação para o trânsito também, tá certo? A gente vai mais na frente falar um pouquinho sobre isso. Então, continuando no artigo 26. No artigo 26, ele fala exatamente dos currículos. O que esse currículo escolar pode ter? E aí, esse currículo da escola, claro, ele é regulamentado pela LDB. A LDB menciona como tem que ser trabalhado o currículo nas escolas. A escola não pode exatamente trabalhar de forma aleatória, não. É padronizado a nível nacional. E aí, ele coloca que ele tem a base nacional comum, onde todas as escolas precisam ter padronizado essas áreas de conhecimento, mas também tem a questão de uma parte diversificada. O que é essa parte diversificada? É justamente aquela questão regional, é aquela questão local, é aquela questão que é mais importante ser trabalhada em um contexto a nível de Nordeste do que é um contexto a nível de Sul. Então, isso, a LDB, ele menciona muito a gente ter essa sensibilidade de entender o contexto, inclusive no contexto local do aluno, tá bom? Então, o artigo 26 fala exatamente essa questão, que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, eles devem, ou seja, é obrigatório, devem ter a base nacional comum a ser contemplada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. No inciso 1 do artigo 26, fala sobre os currículos ainda, tá certo? Então,
fala justamente que é a obrigação que se tem de trabalhar algumas temáticas. E aí ele coloca exatamente qual é essa obrigação. É obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, e especialmente, é claro, do Brasil. O inciso 7, também coloquei aqui para vocês, que eu achei interessante, porque ainda menciona a questão do currículo, que é exatamente o que eu quero mostrar para vocês, que é como o currículo escolar menciona trânsito, como as escolas elas podem trabalhar essa temática de acordo com os documentos normativos que tem, tanto a nível de educação, como também a nível de trânsito. E aí a gente também tem alguns documentos que a antiga Denatran já mencionava, temos documentos também mais atuais. Em seguida eu vou mostrar para vocês. Aí a gente tem o quê? Aqui a gente fala sobre, no inciso 7, a integralização curricular. Ela poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais que componham os currículos. Então, essa questão aí é importante, porque ele já traz a questão de pesquisas e projetos, trazendo a temática de um tema transversal. Então, assim, só para iniciar, o que é o tema transversal, que a gente vai falar em seguida. Então, temas transversais são temas sociais, temas da atualidade, são temas importantes que precisam ser abordados na escola. Então, por exemplo, meio ambiente, ética, pluralidade cultural, são temas considerados transversais, importante, inclusive também trânsito, tá? Então é o que a gente vai ver, que o trânsito ele entra exatamente como um tema transversal. E aí, já adiantando, todos os documentos vai mencionar que o trânsito, para ser trabalhado nas escolas, ele é nessa temática, em um formato transversal, tá? E não como exatamente uma disciplina, como se tem alguns questionamentos, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso com vocês. Então, a gente tem o artigo 27. Nesse artigo 27, ele também está falando quais são esses conteúdos curriculares. Os conteúdos curriculares da educação básica. Então, eles vão observar algumas diretrizes. Essa educação básica aqui, como eu já tinha falado, vai ser tanto do infantil, fundamental e o ensino médio, tá certo? A educação básica, ela não vai estar incluindo o ensino superior. Tá? Então, o que é que o artigo 27 menciona? Que a educação básica, eles observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Segundo ponto, consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. A orientação para o trabalho e, por último, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, essas diretrizes, que é para toda a educação básica, eu até mencionei aqui, grifei aqui para vocês, está em destaque, esse interesse social. Então, tudo que é voltado assim para o interesse social tem também a ver com a nossa temática e o nosso trabalho de educação para o trânsito, que é justamente essa questão da gente modificar essa postura que a gente tem hoje no trânsito. E, claro, a gente precisa, de fato, ter essa mudança social, cultural, de comportamento. Então, é importante também pensar nesse contexto, tá, que foi colocado aqui para vocês, essas diretrizes, quando fala dos deveres dos cidadãos, quando fala do bem comum, do bem coletivo. Então, trouxe também esse artigo porque ele é importante para a gente perceber que a LDB, apesar de ser um documento de educação, ele faz uma menção, sim, ao trânsito, tá? Então, por isso que ele foi mencionado para vocês. E, assim, eu achei esse foi a parte mais, assim, pontual que eu trouxe para vocês da LDB, tá? Então, assim, a LDB, só fazendo um resumo, a LDB traz, de fato, a temática trânsito em um formato de um tema transversal, mas a gente não tem, assim, de fato, a LDB trazendo
tem que se trabalhar, é obrigatória a educação para o trânsito no currículo escolar. Educação para o trânsito é um tema transversal e as escolas são obrigadas. Não, eles colocam muito ali a cargo da escola, analisar se a escola entende que é importante entrar como um tema transversal. E aí, na prática, estou falando na prática, no dia a dia de escola que a gente frequenta, quando a gente vai ver o projeto pedagógico da escola, quando a gente vai ver a proposta pedagógica da escola, em si, não menciona de fato a temática trânsito. Então, a gente percebe que nas escolas, o trânsito ele vai ser abordado num formato muito mais assim de data comemorativa. Então a gente vai ter a escola que vai trabalhar a Semana Nacional de Trânsito, aí vai colocar lá o Dia do Trânsito, aí chama uma equipe de agente de trânsito, que inclusive é a época em que a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana ela é mais convocada, tanto a nível do setor de educação, onde a gente possa fazer palestras, campanhas e atividades, mas também é convocado a própria fiscalização, o próprio agente que está na operação também, porque eles fazem algumas atividades externas. Então, assim, a escola entende muito ainda que a semana de trânsito ela é só colocada no período lá no cronograma da escola só em setembro. Então, assim, ela não entra de fato num projeto, certo? De um projeto social, não entra num projeto da escola. Então, essa é uma questão ainda que fica assim muito aberta e que ainda assim existe muita luta para se colocar essa temática dentro das escolas. E assim, a gente entende como é importante essa temática de trabalhar trânsito nas escolas. Tá? Então, sobre a contribuição da LDB, a gente tem essas questões, tá certo? Como a LDB é o documento que normatiza e em seguida a gente vai ter agora alguns documentos, que seria, no caso agora a gente tem a BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento é um documento mais recente, ele é um documento de 2017, e esse documento, por que ele foi colocado no curso para vocês, na formação? O que é que ele tem, que é importante para trazer para o trânsito, tá? Então, ele também menciona a educação para o trânsito, tá? Então, por isso que eu coloquei, é um documento também muito extenso, tá? Porque ele é um documento que é tanto para as escolas públicas ou privadas, onde ele vai regulamentar todo o currículo escolar. Então, assim, ele é bastante extenso, mas tem alguns pontos que eu achei interessante e eu pontuei para vocês. Então, o que é de fato a BNCC? A BNCC, ela faz uma abordagem, tá? Relacionada ao tema trans como um tema transversal, integrando ao desenvolvimento de competências e habilidades em várias áreas do conhecimento. Então, o trânsito, enquanto a questão cidadã, conecta-se diretamente aos princípios de vivência, segurança, sustentabilidade e mobilidade, todos alinhados às competências gerais da BNCC. Então, de fato, como eu tinha falado para vocês, a BNCC, ela menciona a educação para o trânsito como um tema transversal também, como foi visto na LDB, e aí trabalhar esse tema social num contexto de ser um tema em que seja importante para os alunos, num contexto de vivência, num contexto de práticas sociais. Então, ele traz exatamente nesse contexto e ele está lá como competência, tá, nas diretrizes gerais. E aí, quais são essas competências gerais da BNCC? Ele fala conhecimento. O conhecimento será valorizar e utilizar o conhecimento para atender e transformar o mundo. O pensamento científico, crítico e criativo. Então, analisar, argumentar e resolver problemas. Outro ponto, o repertório cultural. Valorizar a diversidade cultural, artística e patrimonial. Outro ponto importante, comunicação. Na comunicação, o que é que a gente vai ter? Essa linguagem, diferentes linguagens. É a linguagem oral, é a escrita, a artística e a digital, certo? A cultura digital. Essa cultura digital vai utilizar tecnologias digitais de forma ética e crítica.
sobre em relação ao trabalho e projeto de vida, valorizar a participação social e preparar para o mundo do trabalho. Uma argumentação, sobre argumentação, defender as ideias, seu ponto de vista com base em fatos e dados. Autoconhecimento e autocuidado, desenvolver responsabilidade consigo e com os outros. Empatia e cooperação, será valorizar o diálogo e o respeito e as diferenças. E, por último, responsabilidade e sustentabilidade, que é agir para o bem-estar comum, preservando em si o meio ambiente. Então, todas essas competências gerais, a gente tem justamente, são pontos que eles fazem essa ligação com também os nossos objetivos de trabalhar a educação para o trânsito. Então, quando a gente fala sobre a questão de linguagem oral, linguagem escrita, a gente está falando também que esse aluno, ele tem que saber também entender esse contexto no trânsito. Então, ele entender esse contexto do que é uma linguagem sonora, quando a gente também usa os silvos, uma linguagem gestual. Então, a gente tenta também colocar essa comunicação do trânsito na escola, tá certo? Quando ele fala de empatia e cooperação, de saber respeitar o próximo, saber se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala sobre o bem-estar comum, é pensar no coletivo, não pensar nesse contexto de pensar em si, ser egoísta. Então, ele pensar que, tipo, quando a gente tem uma vaga ali para uma vaga especial, a gente tem ali para um público que precisa daquele espaço, então respeitar o espaço do outro, do próximo, certo? Então, assim, a BNCC, sim, também faz esse link com o trânsito, então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Essa é a primeira partezinha da BNCC, vamos, em seguida, retornar, tá? Vamos dar continuidade à BNCC, tá certo? Espero que vocês estejam realmente podendo acompanhar. Até a próxima, pessoal.